Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco de investimentos de renda fixa. Existem basicamente dois tipos de investimentos em renda fixa: os pré-fixados e os indexados. Os pré-fixados a gente já sabe de antemão quanto vai ganhar pelo investimento, 15% ao ano, 10% ao ano, enfim, uma taxa já definida na pactuação do investimento. Existem os investimentos de renda fixa indexados. Pode ser indexado à taxa de câmbio, pode ser indexado ao IPCA, que é a inflação, né? Pode ser a taxa básica de juros da economia, Selic. Então, existem esses dois conceitos básicos aí na indexação dos ativos. Tá? Existem, com relação aos emissores, os emissores podem ser públicos ou podem ser privados. Os emissores públicos dos títulos públicos é o governo, geralmente o governo federal. Já as emissões privadas, os títulos públicos, eles obrigatoriamente são custodiados na Selic, que é o Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Os fundos privados, os títulos privados são emitidos por instituições financeiras, de modo geral, né? Pode ser as públicas aí, a Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, podem ser privadas ou de capital misto, né? Aí sim o Banco do Brasil. Né? E esses títulos, eles necessariamente ficam custodiados na CETIP. Tá? Vamos abordar um pouco a questão dos títulos mais comuns, né? Que são os atrelados à Selic, aos indexados à inflação e aos pré-fixados. Tá? O mercado entende e caracteriza como menos arriscado os ativos de renda fixa indexados à taxa básica da economia, que no Brasil é Selic, e hoje está a 14,25%, e pela pauta do cupom do Banco Central, Comitê de Política Monetária, deve permanecer aí por um período que ele chama de indeterminado, até que a inflação responda, converja para o centro da meta, o caminho nessa direção, para que se possa então ter mais folga para começar paulatinamente a reduzir essa taxa. No ambiente de emissão pública, o que se tem nesse sentido são as LFTs, que agora são conhecidas também como Tesouro Selic. Como a gente vai para o ambiente privado, a gente tem, que é muito conhecido do povo, os CDBs, da população, dos investidores em geral, os CDBs, que é oferecido pelos grandes bancos, que igualmente ao Tesouro Direto, as emissões de Tesouro Direto têm imposto de renda à pessoa física. Agora, tem outras emissões bastante interessantes também nessa linha, que são os LCIs e os LCAs. Tá? O grande benefício deles é que eles têm isenção fiscal, e com isso dá um ganho referente a essa equivalência fiscal, que o cliente não paga. Né? E por que eles são os mais seguros do mercado? Né? Porque eles seguem a taxa básica da economia. Eles não têm risco de a taxa subir e eles não acompanharem, eles estarem pré-fixados, né? Ou eles terem uma conta indexada à inflação e outra com juros que já foi pré-pactuado. Né? Então, o grande interesse desses ativos é o fato dele ser muito seguro nesse sentido. E para investidores muito conservadores, ele ainda tem a possibilidade de ter a emissão feita pelo governo, que são chamados os títulos soberanos, ou seja, teoricamente risco zero, que está acima de qualquer outro emissor no país, seja um grande banco, uma grande mineradora, óleo
uma empresa de óleo e gás, siderurgia, enfim. É o mais seguro no governo é a emissão pública. Agora vamos falar um pouco dos títulos das emissões indexadas à inflação. Nesse ambiente de emissão pública, né, dos títulos públicos, emissão do governo federal, nós temos o Tesouro Inflação, que também são conhecidas como NTN-Bs. Tem também a NTN-B principal. Né? A diferença entre as duas, basicamente, é que a NTN principal paga apenas no vencimento os juros e o principal. As NTN-Bs têm amortizações semestrais, têm pagamento de juros semestrais e o principal no final do período que foi pactuado. Tá? Tem a NTN-B 20, a NTN-B 2022, que paga o IPCA mais 6,78%. Tá? Então são ativos bastante procurados para quem, com uma carteira de longo prazo, objetiva proteger o capital e ter uns juros extra. Tá? Então, ainda nesta linha de raciocínio de uma emissão que proteja contra a inflação, que é o IPCA, é medida pelo IPCA no Brasil, nós temos emissões de debênture. Teve um caso agora, que foi esse mês, que foi a debênture da Vale do Rio Doce. Como é que era? É uma emissão AAA pela Fitch, a mesma que estava em voga agora, que deu o rebaixamento da dívida pública brasileira. Né? Ela deu uma avaliação de risco Brasil, ou seja, interna, para a AAA dessa emissão da Vale. Essa emissão da Vale tinha duas séries. A primeira série, indexada em NTN-B 20, 2020, e a segunda, a NTN-B 2022. Ela saiu sem deságio nenhum, a segunda emissão, então ela saiu a NTN-B 2022, que é IPCA mais juros de 6,78 ao ano, mas com um grande benefício de ter isenção de imposto de renda. Na prática, o governo Dilma concedeu incentivos fiscais para investidores que capitalizem emissões que façam esse trabalho de rodovia, de infraestrutura, e agora isso se estendeu à escola e hospitais também. Então isso é um grande benefício, considerando que é uma emissão de mais de 2 anos, aí, respeitando a tabela de imposto de renda pessoa física, né? A partir de 2 anos o imposto de renda é 15%. Então a gente pega essa taxa, o IPCA, vamos supor que esteja 6,30 para arredondar, mais 6,78, a gente tira esses 15% que seria o imposto de 100, põe esses 0,85 no denominador e é o gross up, é a equivalência fiscal que a gente tem nesse ativo. Então é um benefício muito grande. Nessa linha de emissões privadas a gente encontra hoje grandes produtos, não só indexados à NTN, mas também a taxa Selic e também em pré-fixados, que é o terceiro tópico que a gente vai abordar agora. Pré-fixado quando, como eu falei inicialmente, é quando você já sabe quanto vai ganhar. Né? Então, hoje você encontra emissões privadas aí para 3 anos pagando 17% ao ano. Isso tem um ágio, um prêmio de risco em relação à taxa básica da economia, que hoje está em 14,25. Agora, vale lembrar que a Selic há 2 anos atrás, lá em 2013, ela estava 7,5% ao ano. Ela quase dobrou de preço. Né? A gente acredita, o Banco Central sinaliza que ela vai voltar com a volta com a redução da inflação. Então, para quem gosta dessa aposta, dessa perspectiva, seria interessante nesse momento contratar, alocar parte da carteira, aí depende do perfil do investidor, um percentual de 10%, 15% em ativos pré-fixados. Se acontece a mesma coisa e a taxa básica da economia começa a poder recuar em função da redução da inflação, vai ser um ganho significativo aí, pode ser um grande ganho mais para frente, aí vamos supor que o vencimento do papel sejam 2, 3 anos. Né? Bem, só para reforçar, o emissor privado, ele costuma, pela dificuldade de captar, em função do rating e até exposição ao grande investidor ou investidor de varejo, ele geralmente paga
um prêmio maior, ele acaba pagando uma taxa maior para viabilizar a captação, para despertar o interesse dos investidores. Tá? Então, nós abordamos 3 tipos de emissões. Hoje a gente vai ficar por aqui, para não se estender muito, e foi um prazer, até a próxima.